Diário de Chefe número 1 aqui no YouTube. Ok, apresentando pra vocês aqui do YouTube rapidinho o que é o Diário de Chefe. O Diário de Chefe começou basicamente em 2023, lá no Instagram. Vamos começar devagar, vamos começar pelas saladas. Enquanto vocês estão ouvindo a minha doce e linda voz, está passando as imagens do que a gente tem junto com os nomes, ok? Eu não vou falar em detalhes do que é, porque é muita coisa que tem no menu e tá faltando muita coisa ainda. Tipo milanese, que eu já mostrei em alguns episódios atrás, tá faltando nesse vídeo. E pra você que também não me conhece, sim, eu sou o chefe de cozinha em Londres. Mas por que eu em Londres? Porque aumenta a credibilidade. Quando você ouve Londres, você já fica tipo, nossa, meu Deus, Londres! Então, Diário de Chefe em Londres. Eu sou chefe de cozinha mais ou menos há uns 5 anos, mais ou menos, profissionalmente. Eu fiquei um tempo afastado, mas tem 5 anos que eu realmente sou chefe de cozinha profissional. Eu trabalhei em 4 cozinhas. Dentro dessas 4 cozinhas, uma foi comida britânica, se britânica eu tiver culinária. A outra foi uma comida mais mista, mais seasonal, que tipo assim, aqui em Londres tem season, né? Tem primavera, outono, verão. Então você tem diferentes preços em diferentes épocas do ano. Colocando hambúrguer na grelha, né? Tem que passar óleo primeiro e joga um sal. Depois a gente coloca nessa bandeja de metal e coloca na geladeira para esfriar. Enquanto isso, o restaurante já estava aberto. Essa foi uma da segunda cozinha. A terceira cozinha foi um super hotel de 9 cozinhas diferentes de uma das maiores franquias de restaurantes aqui de Londres. A gente chama de Soho House. E agora, restaurante italiano. Só pra vocês entenderem uma coisa. Quando a gente chega no restaurante, a primeira coisa que a gente faz é o delivery. O que é o delivery? É a entrega de tudo. Tudo. Não spawna coisa no restaurante. A gente tem que ir lá e buscar bonitinho. Então eles vão colocar as coisas, os drivers vão chegar, vão entregar as coisas, a gente vai pegar e vai colocar, vai guardar. Isso é todo dia. Todo dia. Mas tem dia que é pior. Hoje, inclusive, é um dia horroroso. 800 ostras, peixe pra cacete e muitas outras coisas. Bom, e se a gente pode chamar isso de caos controlado, eu acho que esse é o exato momento da gente começar a usar essa palavra, porque olha isso, olha esta bagunça. Depois da gente guardar tudo, esse foi o resultado. Foi coisa pra tudo quanto é lado, meu irmão. Meu irmão, coisa pra... não tinha espaço pra colocar nada. A gente teve que colocar, empilhar as coisas uma em cima da outra. Eu tava num momento de desespero já. Não dava. Ai, como é que eu ia esquecer também, né? 500 lagostas, irmão. 500! Ok. Depois que a gente arrumou tudo, a gente começou a fazer nossa preparação normal. Eu coloquei fogo no forno, coloquei fogo nas coisas, deixei tudo ligado, como todo dia a gente faz. E depois eu comecei a fazer uma listinha pra mim mesmo do que eu precisava fazer hoje. E olha, até que tá tranquilo. E óbvio que eu fui checar na minha seção na geladeira se estava tudo tranquilo e tava ok. E depois de fazer minha listinha, agora sim estava pronto pra ir. Purê de batata, abobrinha e mais umas coisinhas que eu não consegui ler porque eu tirei muito rápido. Mas o purê de batata tava pronto e o resto é só fazer. Bom, a primeira coisa que eu tinha que fazer hoje, basicamente, eu tinha que começar passando gravy. Gravy, pra quem não sabe, é muito em inglês, tá? É tipo como se fosse um molho que você coloca em cima das coisas. Você pega osso, você deixa osso cozinhando com um monte de vegetal e deixa uma água por cima. E depois de 3 dias, você joga os ossos fora e você fica só com líquido. No caso, só a água que ficou 3 dias marinando. 3 dias. Bom, feito isso, eu comecei já a abrir minha sessão, deixei tudo prontinho pra mim ver o estado que tava a situação. Depois disso, a gente começou já a fazer as lagostas, os meninos já começaram a fazer. E abrindo a lagosta, abre a lagosta no meio, limpa ela. Olha, esse é o bino. Viado do caralho.
Tô produzindo conteúdo, mas o trabalho não para, né? Tô pagando as contas com isso. Então, basicamente, eu tô servindo sirloin, já meio-dia, a gente pula pra meio-dia. Servindo sirloin, vai com cherry tomato e um pouco de padron peppers. Não é jalapeño, não é diferente, ok? Vai com gravy, aquela que a gente passou agorinha mesmo. E a sirloin, que é um pedaço de carne de mais ou menos 600 a 800 gramas, depende muito. Olha aí, vai no forno, bonitinho. Beautiful. Bom, service time começou e a partir daqui eu não posso fazer mais nada além de começar a servir as coisas. Por mais que estava parado o dia, eu não posso só ficar fazendo as minhas coisas, eu tenho que realmente servir, tem coisa que eu tenho que parar e tenho que fazer. Então aproveitar esse tempo e vou ler umas perguntas de vocês dos vídeos antigos, beleza? Douglas Oliveira perguntou: algum prato brasileiro você faz também ou é só gringo? É um foda um pouco falar da nossa culinária, porque nossa culinária é um misto de coisa muito foda, sacou? A gente tem muita influência, particularmente latina, mas principalmente americana, francesa, italiana. O tempero é mais português, então a gente tem influência de muita coisa. Então é tipo assim, fazer um prato brasileiro é muito difícil, a menos que eu coloque uma moqueca, uma coxinha, um pescado muito maneiro ali. Então, respondendo a pergunta, não, eu nunca trabalhei numa cozinha brasileira. Algum prato brasileiro seria um prato inferior ao nosso. Por exemplo, eu faço uma bolonhesa, um macarrão com carne moída com um pouquinho de molho de tomate. Pizza, tá ligado? Pizza é uma pizza inferior do que a nossa. Você vê a pizza italiana ela é bem, tipo, comum, não tem nada demais. E a pizza brasileira é cheia de coisa. É incrível. Então, prato brasileiro é difícil, entendeu? Pergunta aí do Kelvin Lagazzi. Kelvin, beijo. Aceita 2 celtas na salada? Eu vou juntar essa pergunta com outra, peraí. Pedro Mendes mandou: só prato caro e instagramável. A Libra tá muito cara, Deus me livre. Realmente, a Libra tá caríssima. Calma aí que eu tava atrapalhando o chefe lendo a ordem aí. Mas, chefe? Não só a Libra tá cara, olha só. Vamos fazer uma conta. Normalmente uma salada Caesar, a gente vende ela por 16 conta ali. A Libra hoje tá 7,76. 16 vezes 7,76 vai dar 124, 123 reais. Aí tem o salmão, né? O salmão já é caro no Brasil, né? Então vamos dizer assim, o salmão aqui, se eu fazer um prato legal, a gente vai vender ele normalmente a 35 ou 36 libras. 35 ou 36 libras, cara, no Brasil vai ser a 7,76 a libra, vai ser 280 conto? Foda. Bom, no geral, o dia passou muito tranquilo, o dia passou bem ok, 150 pessoas, nada demais, nada que a gente não faça. Trabalhar na cozinha realmente tem seus dias de estresse, seus dias de vitórias. E tem dias, assim, que a gente não tem muita coisa, que a gente se solta como pessoas normais. Eu tô dando pra mostrar pra vocês mais do meu dia a dia, mais do que eu faço. Mas pra isso, vocês vão ter que esperar o próximo episódio de Diário de um Chefe.